Pra quem não sabe, meu nome é Glauco, tenho 17 anos e apesar de ser jovem, eu já tenho bastante conhecimento para passar para vocês a respeito de trabalho. Eu trabalhei com muitas coisas, dá para dividir esses empregos em dois grupos, que é o empreendedorismo e o emprego normal, que basicamente é um... Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o emprego normal, que a maioria das pessoas tem, que é basicamente você trabalhando para um patrão. Eu vou fazer um vídeo à parte falando somente sobre as minhas experiências com empreendedorismo e vai dar um vídeo muito bacana, que eu tenho muito mais experiência no empreendedorismo do que no trabalho normal. Eu quero que vocês foquem principalmente na mensagem que eu vou passar nesse vídeo do que nas minhas experiências em si. Desde criança eu sempre tive uma sede muito enorme para trabalho. Eu sempre tive aquela vontade, sabe, de querer ser dono do seu próprio nariz, de ter o seu dinheiro. Tem inúmeras histórias minhas que eu vou contar nesse canal sobre dinheiro. E desde muito novo eu tive essa vontade, sabe, de querer ter, juntar minha grana, depender menos dos pais. Eu ficava pensando, por que que aquele adulto lá consegue comprar o que ele quiser e eu não consigo, sabe? Eu sempre tive essa ansiedade, esse gosto. Quando eu falo muito cedo, eu falo uns 6, 7, 8 anos. E nem sempre eu consegui trabalhar. Eu fui conseguir o meu primeiro emprego com 15 anos como jovem aprendiz. É óbvio que eu tive outros empregos. Posso dizer emprego? Foi mais um bico, sabe? Um emprego temporário. E eu vou falar aqui pra vocês. Eu lembro que há 2 anos atrás eu passei o Natal e o Ano Novo trabalhando fazendo entrega. Esse dia foi muito importante pra mim. Eu lembro que foi uma virada de chave, sabe? Eu tô gravando esse vídeo dia 27/12, finalzinho do ano. Eu trabalhava numa lanchonete, trabalhava muito lá, era um serviço bem pesado como entregador, era muita entrega. Eu via o povo curtindo, o povo com a sua família, e eu lá, trabalhando. E eu lembro que tava chovendo, choveu o final do ano inteiro. Eu tava lá ganhando meu dinheirinho, tava muito feliz por eu estar conseguindo o meu dinheiro no final do ano. E eu achava muito curioso, todo mundo curtindo e eu lá trabalhando. Eu plantando. E como eu sempre falo nesse canal, o que a gente planta é o que a gente colhe. E hoje em dia eu tô colhendo esses frutos. De uma forma ou outra você vai colher. Mesmo que você plante hoje e queira colher amanhã, o mundo vai te recompensar de alguma maneira. Você crendo em Deus ou não. O que a gente planta é o que a gente colhe. Pra vocês verem o nível de ambição. Eu, no meio da chuva, minha mãe até achava ruim, sabe? Porque eu chegava morto em casa, às vezes eu chegava com febre, que a minha imunidade é baixa. Hoje em dia eu agradeço por eu não precisar trabalhar assim. Eu peguei aquele emprego, mas por falta de oportunidade, que eu vou até explicar melhor a situação que eu vivo aqui. Hoje em dia eu trabalho em casa, pra quem não me conhece direito, eu sou editor de vídeo, trabalho no home office e eu agradeço muito, eu consigo tirar um dinheiro bacana trabalhando no home office, é mais do que eu ganhava antes e eu sou muito grato por isso, cara. Eu moro em uma cidade extremamente pequena, tem menos de 3 mil habitantes e é muito escasso de emprego aqui, ainda mais pra menores, sabe? E eu pegava tudo que tinha, eu saía trabalhando. E foi daí, dessa escassez de emprego, que veio a ideia de eu começar a empreender. Mudando um pouquinho de assunto aqui, tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre fui um garoto que sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, pessoas que têm grana, sabe? Às vezes nem por ter grana, mas pela experiência mesmo. E tinha um dia que eu tava conversando com o senhor, ele é um senhor, um dos homens mais ricos aqui da cidade. Ele tem um grande poder aquisitivo, é um senhor extremamente humilde. Se você olhar pra ele assim, você vai achar que ele é uma pessoa pobre, sabe? Como é que eu vou dizer? Acho que vocês entenderam. Eu fui descobrir que ele era rico porque ele me contou depois nessa conversa. E ele me falou uma coisa, cara, que até hoje eu não esqueço. Foi esse ano que eu realmente entendi o que que ele quis dizer. Ele me disse assim, ó: valorize as galinhas que botam ovos de ouro. Cuide delas, que quando você ver, você vai ter um galinheiro. Foi com essas palavras que ele me disse. E eu lembro que na época eu fiquei tentando entender essa mensagem profunda dele. Eu até achei que eu tinha entendido, mas hoje em dia eu vejo isso de uma outra forma. Ele deve ter uns 90 anos de idade. A experiência que ele teve no passado como jovem é diferente de hoje. Eu fiquei pensando nisso, cara. Eu percebi que a galinha que bota ovos de ouro, que ele me disse, é um emprego. Ele quis dizer um emprego. A galinha que bota ovos de ouro é um emprego, é aquele que vai te trazer dinheiro. E basicamente é tudo isso que eu falo, que a gente planta é o que a gente colhe. Se você tem a sua galinha de ovos de ouro, por mais que ela não vale tanto, cuide dela, dê valor a ela, que logo logo você vai ter um galinheiro. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho um galinheiro. Eu cuidei das minhas galinhas que botam ovos de ouro. O galinheiro que eu tenho hoje, a minha forma de ver, é a edição de vídeo. E mudou a minha vida. Realmente é um serviço assim que eu gosto de fazer. Eu tive muitos empregos que eu não gostava de fazer. Eu tava lá pelo dinheiro, sabe? Plantando, realmente plantando. E hoje em dia eu posso dizer que esse galinheiro que ele disse é esse emprego. Por isso eu repasso essa mensagem pra vocês, cara. Você tá num emprego que você não gosta muito, valorize.
Valorize esse emprego. Pensa lá na frente, cara. Foca em ser o melhor funcionário possível. Foca em fazer bem feito. Acorda cedo, acorda sorrindo, já pensando que logo logo você vai ter o seu galinheiro. E busque sempre o seu galinheiro, sabe? O que a gente planta é o que a gente colhe. Então, se você tá plantando, ser uma pessoa boa, fazer o seu emprego, por mais que te pague ruim, por mais que seu patrão seja chato, cara, busque sempre dar o seu melhor. E logo logo você vai ter o seu galinheiro. A experiência que você pegou cuidando dessa galinha que bota ovos de ouro, você vai aplicar no seu galinheiro. Essa que é a mensagem que eu tô passando nesse vídeo. Mas continuando aqui. E engraçado que desde criança eu sempre curti a ideia de não ter um chefe, sabe? Eu cresci na roça, a minha infância eu passei na roça, ou seja, eu não tive acesso à internet. Foi com meus 8 anos de idade que eu tive acesso à internet. Então eu não sabia, sabe? A minha mente estava pura a respeito de coach, essas coisas aí. E eu sempre curti a ideia daquela pessoa que trabalha pra ela mesma, sabe? Eu ficava pensando, cara, era muito curioso. Por que que algumas pessoas são patrão e outras são funcionário? Não era pra todo mundo ser patrão? É meio curioso, é coisa de criança mesmo. Mas esse pensamento ainda vem até hoje. Por que que certas pessoas conseguem alguma coisa e outras não? Por que será, hein? Talvez o esforço, talvez o conhecimento, não sei, reflita sobre isso. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre isso. Mas imagina só num mundo que todo mundo fosse patrão, é óbvio que a gente vai precisar de um funcionário. Pense só, não é porque você é um funcionário que você não deve deixar de ser próspero. Eu sempre tive esse pensamento. Agora mudando um pouquinho de assunto, eu vou falar mais sobre as minhas experiências reais sobre trabalho. Eu lembro que o meu primeiro emprego, eu tinha não posso dizer um emprego, a primeira grana que eu ganhei, eu tinha 10 anos de idade, foi carregando tijolo com meu tio. E eu basicamente implorei pra me ajudar ele, na medida do possível, e ele me atendeu, cara, ele me deu essa oportunidade. Eu lembro que eu carreguei tijolo feliz, sabe? Ganhei R$ 20 na época, pra mim tava muito bom, sabe? Que eu ajudei ele. E cara, essa sensação de ter a primeira grana, cara, com o seu suor, é muito prazeroso, cara. Se você ainda é mais novo que eu, não teve essa sensação, busque imediatamente ter essa primeira grana que seja, cara. Que você ganhou, é muito prazeroso, cara. Pelo menos eu senti esse prazer. Isso aí pra vocês verem a sede que eu tinha de trabalhar. Agora falando um modo mais amplo, eu trabalhei com algumas coisas. Eu trabalhei bastante em lanchonete, trabalhei em 2 lanchonetes na minha vida. Tem 3 lanchonetes aqui na minha cidade. É uma cidade bem pequena, não tem muita oportunidade. Uma lanchonete, eu lembro que eu tinha um patrão muito rígido, eu fiquei lá há pouco tempo. Foi essa lanchonete que eu trabalhei no Natal, no fim de ano. Sofri bastante lá, o patrão era bem pé no chão. Foi por esse motivo que eu saí de lá. Lá realmente não dava pra me ficar, era muita coisa desnecessária que eu ouvia, então eu preferi sair, preferi abrir mão. Tem certos casos que a gente tem que repensar, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Agora falando da outra lanchonete, eu fiquei lá quase um ano, eu não lembro, eu tenho anotado aqui, mas eu fiquei bastante tempo lá. E lá eu fiquei feliz, cara. Eu trabalhava bastante. Ó, lá eu era entregador. Eu era garçom, eu cuidava da limpeza e às vezes eu fazia lanche, cara. Era bem puxado, eu ganhava bem pouco. Na época eu ganhava R$ 6 por hora, realmente é muito pouco, mas era o que tinha, cara. Eu conseguia tirar a minha grana disso, era o meu sustento. Inclusive tem muita história boa que eu posso contar pra vocês, cara. Eu vi cada coisa naquela lanchonete e fazendo entrega, cara. Cada experiência assim, mano. É umas histórias surreal. Quem é entregador vai entender, cara. É muita doideira que eu vi naquela lanchonete. Vai sair ótimos vídeos. Vai sair cada história estranha. Bom, mas vamos continuar aqui. Aproveitando que eu falei um pouquinho sobre a minha experiência. Tinha uma época que era extremamente corrido pra mim. E eu não me arrependo de ter passado por essa fase, cara. Estudava de manhã, trabalhava como jovem aprendiz à tarde e ia pra lanchonete à noite, cara. E sábado e domingo, e de manhã e de tarde, eu vendia picolé, ou seja, eu não parava. Foi uma época da minha vida, assim, que eu não me arrependo de forma alguma. Eu juntei muita grana. Todo mundo ficava falando de mim, cara, como é que esse cara consegue? Ele não descansa. Falava que eu não tinha paz. Olha pra você ver. Sendo que a minha paz era ganhar esse dinheiro, sabe? Era essa sede. E quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu queria, cara.
Isso aí que era doido. Eu me sentia bem, sabe? Tendo a minha grana, juntando a minha grana, porque até então não tinha nada, eu não tinha um computador, eu não tinha, o meu celular era ruim, foi aí que eu troquei de celular, eu comprei um celular um pouco melhor. É muito boa essa sensação de você ir conquistando as suas coisas aos poucos. E eu me via como exemplo, sabe? Eu era o meu maior fã, por isso que é importante a gente pensar assim, cara. Tem pouquíssimas pessoas que eu olho pra ela e vejo como exemplo de vida. Eu posso até olhar uma característica da pessoa, uma atitude da pessoa, mas uma pessoa que eu olhe pra ela e falo assim, cara, eu quero ser essa pessoa. Eu não tenho, eu não sigo esse padrão, sabe? Eu tava me vendo e sentindo orgulho de mim mesmo, sabe? Eu tava me tornando a pessoa que eu sempre quis ser. E isso é muito importante, cara. Eu acho que todos vocês devem pensar dessa maneira. É esse pensamento que eu quero passar pra vocês. Valorize o que você tem, plante bastante, porque a colheita vai vir. Plante coisas boas, não plante coisas ruins. E graças a Deus eu agradeço muito de eu estar colhendo os bons frutos. E eu finalizo esse vídeo com essa mensagem, cara. Busque sempre se destacar. Faça sempre o melhor. Seja sempre o melhor, independente do seu emprego, se você está satisfeito ou não. Pense sempre lá na frente que tudo que você tá plantando, você vai colher no futuro de uma forma ou outra, cara. Você acreditando em Deus ou não, a lei da semeadura, ela existe sim, e é basicamente tudo nessa vida. E é isso aí. Tem demais, eu agradeço se você assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Eu quero ouvir as suas experiências. Comente aqui embaixo se você também é um jovem fora da curva ou você está se tornando assistindo esses vídeos meus. É isso aí, desde mais agradeço. Valeu, falou e fui!